Bom dia, pessoal. Hoje o nosso conteúdo será sobre porcentagem. É um conteúdo simples. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês conseguirão resolver todas as atividades propostas, ok? Porcentagem. Eu acredito, pessoal, antes da gente iniciar, vocês já ouviram muito falar em porcentagem. Ou já participaram de alguma promoção, já compraram, os pais de vocês já compraram algo em promoção. Isso faz parte do nosso dia a dia. Então vamos lá. A expressão porcento faz parte do nosso dia a dia. Podemos encontrá-la facilmente em notícias ao ler jornais, revistas ou assistir à televisão, nas compras em lojas e supermercados, nas aplicações e nos empréstimos em bancos. Enfim, em tudo que se relaciona à economia e às finanças encontramos a expressão porcento. Também usamos comumente essa expressão para fazer comparações, como você já pôde observar em muitos dos gráficos e tabelas estudados anteriormente. Ou seja, pessoal, quando eu fiz a questão da porcentagem de cada um de acerto no diagnóstico. Então, eu utilizei a questão da porcentagem. Tipo, Johanne acertou 30% do diagnóstico. Ana Heloísa acertou 100% do diagnóstico. Então, eu utilizei a porcentagem para fazer essa determinada conta. Então, continuando aí, a expressão porcento vem do latim porcentium e quer dizer por um cento. Pode ser representada pelo símbolo. Vejam o símbolo de porcentagem. Vocês encontram diariamente esse símbolo, pessoal. Então, assim, quando você lê ou escuta uma afirmação como a região do Nordeste ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil. Isso significa que a região norte ocupa uma área de 45 km² para cada 100 km² da área ocupada pelo Brasil. Então, podemos estabelecer a seguinte relação. Vejam a seguir. Vejam aí, eu tenho 45%, que é igual a 45 sobre 100 na forma centesimal, ou seja, na forma de fração, que eu transformo na forma decimal, ou seja, basta dividir 45 por 100 que eu vou encontrar a questão da forma decimal, ou seja, eu tenho a forma decimal, que é quando eu divido 45 por 100, eu tenho a razão centesimal, que é, ou seja, 45 sobre 100. Por cento significa 100, pessoal. E a representação percentual, que é 45%, com um símbolozinho. Quando dizemos que quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, isso significa que cerca de 85 em cada grupo de 100 brasileiros vivem em áreas urbanas. Então, muita gente vive na área urbana, não é, pessoal? Então, aí, na representação, eu tenho 85% na forma percentual. Eu tenho 85 sobre 100, que é na razão centesimal, ou seja, uma fração. E tenho a representação decimal, que é 0,85. Por que 0,85? Porque eu dividi 85%. Veja como podemos calcular a taxa ou índice percentual nas situações a seguir. Primeira situação como escrever um meio na forma de taxa percentual? Como devemos fazer isso aqui? Vejam aí a pessoal abaixo. Devemos escrever uma razão equivalente à razão dada e que tenha denominador 100. Ou seja, um meio equivale, pessoal, a 50%. Ou seja, se eu tenho um meio de 30 reais,
ou seja, equivale a 15 reais. Mas aí está pedindo aqui 1/2 de 50, que é igual a 50 sobre 100, que na representação percentual equivale a 50%. Mas para vocês entenderem melhor, eu vou passar um próximo exemplo, tá bom? Aí é só para uma representação de que 1/2 é igual a 50 sobre 100. Ou seja, se eu multiplicar 1 vezes 50, vai dar 50. E 2 vezes 50 vai dar 100. Então, equivale a 50%. Segundo exemplo, vai. Como escrever a razão 3/8 na forma de taxa percentual? Como que eu vou transformar 3/8 em porcentagem? É simples. Basta eu dividir 3 por 8, ou seja, eu divido e transformo em decimal. Quando eu transformo em decimal, dá 0,375. Quando eu transformo em decimal, eu multiplico esse número por 100. Ou seja, quando eu multiplico por 100, eu vou achar a porcentagem, ou seja, 3/8 em forma percentual. Ou seja, 0,375 vezes 100 é igual a 37,5, que dá igual a 37,5%. Eu coloquei aí 37,5 por 100, o 100 embaixo, só na representação fracionária, como eu expliquei a vocês abaixo, que é melhor de vocês entenderem. Que quando eu coloco na forma percentual aí, fica 37,5 e o sinal de porcentagem, ok? Não faz nada aí, não posso mais dividir por 100, tá, pessoal? Por quê? Porque aí a representação percentual de 3/8, ou seja, a forma percentual de 3/8 é 37,5, ok? Por cento. Continuando. Um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Inicialmente temos a razão 7.000 sobre 25.000, que é igual a 7 sobre 25. Por quê? Porque eu cancelo os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Então fica 7 sobre 25. Podemos fazer o cálculo de dois modos. O primeiro modo eu acho mais um pouquinho complicado. Já o segundo é bem simples, igual eu expliquei lá aquele segundo exemplo. Ou seja, o primeiro modo é usando razões equivalentes, ou seja, 7 vezes 4 e 25 vezes 4. Ou seja, 7 vezes 24 dá 28 e 25 vezes 4 dá 100. Então, 28% de 7 sobre 25. Então, o segundo modo é da seguinte maneira, escrevendo na forma decimal, ou seja, eu divido 7 por 25, transformo em decimal e multiplico por 100, ou seja, 0,28 por 100 vai multiplicado por 100 dá 28, então é igual a 28%. É bem simples e o mais prático de se fazer será esse segundo modo. Então, a representação, 28% de desconto. Quarto exemplo. Em uma partida de basquetebol, obtemos o índice de aproveitamento de lances livres de um jogador, calculando a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances livres cobrados por esse jogador. Qual o índice de aproveitamento de um jogador que acertou 12 dos 15 lances livres que cobrou em uma partida? Então, 12 dos 15 lances livres. Então, aí é uma fração. 12, que é o total de que ele acertou, só que o total foi 15 lances. Então, quando eu divido 12 por 15, vai dar 0,8. Que quando eu multiplico por 100, vai dar 80. Então, equivale a 80% dos lances ele acertou. Ok, pessoal? Então, vejam mais um exemplo. Quanto equivale 30% de R$65? Então, quer saber
quanto equivale a 30% de R$65. Então, como é que eu resolvo? Então, eu transformo 30 sobre 100, que é a mesma coisa de 30%, mas só que é na forma percentual, aliás, na forma de fração, vezes 65. Então, eu multiplico 30 vezes 65 e divido por 100, ou seja, 30 vezes 65, 1950. Dividido por 100 dá 19,50. Então, 30% de R$65 é igual a R$19,50, certo? Então, pessoal, vou colocar alguns exemplos, uma atividade a seguir, vocês prestem bastante atenção e vocês conseguem resolver, tá? Beijo com Deus.